Seja bem-vindo ao canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Que coisa boa, gente, estar aqui hoje, que alegria. Tive a satisfação, claro, de acompanhar um pouquinho, desde a notícia da abertura aqui dessa unidade até a inauguração propriamente. Meu coração se encheu de alegria por ter certeza de que uma porta a mais onde o evangelho puro, simples, verdadeiro do Senhor Jesus estaria sendo pregado, nesse ministério que Deus me deu a oportunidade de me aproximar e formou entre nós uma aliança de cooperação mútua. Todas as vezes que eu venho Além do Véu, eu também sou sempre muito ministrado e abençoado por um óleo de alegria, de comunhão, muito fresco que desce nesse lugar. Eu estou feliz de estar hoje aqui com vocês. Quero agradecer de verdade por essa oportunidade. Agradecer ao pastor Osvaldo, ainda aqui na ausência, mas que é um querido. Agradecer ao pastor Davis, pastora Daniela, pastor Wagner, pastora Manuela. Esse quarteto, a piada não tem como, é inevitável, fantástico, né? Olha, obrigado demais, prazer gigante estar aqui com vocês. E eu estou na expectativa de verdade de poder honrar esse convite da única maneira que eu penso ser realmente possível, que é sendo fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Pegue sua Bíblia, abra comigo no Evangelho escrito por Jesus, segundo Marcos. Melhor, o Evangelho de Jesus, segundo Marcos. O capítulo é o 8, o Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 8. Vou aproveitar o tempo que você está utilizando aí para localizar o texto, para dizer uma coisa. Eu estou, com alegria, lançando desde o mês de julho, agora de 2019, o meu primeiro livro. O título desse livro é Sagrado, Zelo e Reverência em Tempos Modernos. A gente veio falando no carro, no pesado trânsito, como o Davis comentou, e é interessante que a gente está às voltas aí com uma polêmica que está tomando as redes sociais, né? Manifestações assim, todo dia a gente vê lá algum tipo de gesto de repúdio de cristãos de todo o país, não só protestantes, mas também católicos e até pessoas de outras frentes religiosas que compraram, de certa forma, entre aspas, essa briga, e tem se manifestado em relação a um filme que foi produzido recentemente, não sei se já lançou, se ainda vai lançar, mas eu acho que está todo mundo sabendo o que está acontecendo, e é óbvio que a tônica desse repúdio é o vilipêndio, né, ao nome de Jesus, a pessoa de Jesus, e a um universo aí de cristãos espalhados pela face da terra. Interessantemente, esse episódio todo, ele vem bater justamente com o que esse livro aborda, que foi lançado em julho, como eu disse, e a gente está todo mundo assim muito alarmado com a situação, e de fato é para estar, porque foi um gesto de fato muitíssimo desrespeitoso da parte dessa companhia, desse grupo, seja lá como for, mas a verdade é que, em certa proporção, me entenda bem, por favor, em certa proporção, todos nós aqui estamos sob o risco de, em algum momento, interferir, burlar ou lidar de maneira inadequada com o que é sagrado. Não produzindo um filme, obviamente, com esse tipo de conteúdo, não utilizando esse tipo de palavra, repito, guardadas as devidas proporções. Só que a questão é que esse tema sagrado é um tema tão sensível que ele pode ser duramente agredido, ele pode ser sensivelmente agredido. E não importa a intensidade dessa agressão, ela não deixa de ser uma agressão. Então, esse livro é um chamado para todos nós estamos querendo caminhar em sinceridade com Cristo e para o céu. Quem está querendo ir para o céu aqui? Né? Para que a gente retome essa responsabilidade, ou chegue a essa responsabilidade, sobre zelar e reverenciar as coisas que são de Deus. Nós temos vivido mudanças importantíssimas em muitas coisas na igreja brasileira nos últimos anos, e grande parte delas foi extremamente saudável para a igreja. Mas a verdade é que também, com essa onda, veio muita irreverência, com essa onda veio muito destemor, e a gente precisa estar muito atento a isso, porque Deus é sério demais, gente.
E mudamos nós, muda tanta coisa, mas a palavra de Deus é um conceito imutável. E o que é sagrado é para ser guardado por jovens, crianças, velhos, independentemente de gerações. É um chamado do Espírito Santo. Eu queria muito que você entendesse a urgência de pensar sobre isso, de ler sobre isso, de permitir que Deus te ministre sobre isso e que você pudesse, então, adquirir lá no final. Tenho certeza que esse livro vai te abençoar. Quem pode dizer amém? Marcos capítulo 8, versículo 22, está escrito: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos distintamente. E mandou para casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Quantos podem dizer amém esta noite? Quem pode dizer glória a Deus? Jesus, ele operou muitos milagres. O número não é possível de ser precisado, especificado. O evangelista João, no finalzinho do evangelho que escreveu, ele disse que se todas as coisas que Jesus fez e falou fossem escritas, nem mesmo todos os livros do mundo poderiam caber a enormidade das atividades de Jesus durante seus 33 anos de vida. Então isso dá para nós uma ideia da dimensão disso. E essa dimensão do que Jesus fez, dos milagres que operou, era uma dimensão interessante também, no que diz respeito à pluralidade da forma como Jesus interagiu com as pessoas. Por exemplo, você vai ver um milagre que Jesus operou, onde uma mulher vem se rastejando pelo meio da multidão e ela toca na beira, na borda da roupa de Jesus, e ela é curada. Você vai ver um outro tipo de operação, onde Jesus libera uma palavra à distância para uma pessoa. Você vai ver um outro tipo de operação, onde Jesus chama um cego e diz para ele assim: ó, vai lá no tanque de Siloé e lava a lama dos teus olhos. Então, houve uma pluralidade na forma como Jesus interagiu com as pessoas que receberam milagres que ele operou. A virtude do Espírito para curar, a virtude do Espírito para realizar o impossível, ela foi liberada de formas diferentes. E é claro que todas as vezes que Jesus inovava na forma como lidava com alguém, isso sempre estava envolvido num manto de revelação, de instrução, uma forma de envolver a pessoa em algo que desse a ela muito mais do que a cura que ela almejava, mas desse a ela também lições que lhe fossem preciosas para a vida. Quantos entendem isso? Digam amém. Agora, aqui nesse texto que nós lemos, não bastasse Jesus agir mais uma vez de uma forma um pouco diferente, ele fez uma coisa totalmente diferente de tudo aquilo que ele já havia feito. Porque se você prestou atenção na leitura, você se atentou para uma coisa que não vai ser vista em nenhuma outra história de milagres que Jesus operou. Qual? A cura plena deste cego foi alcançada após a passagem por 2 estágios. E não há em nenhum outro registro da Bíblia alguém que Jesus tenha curado deste jeito, ou seja, que primeiro essa pessoa tenha ficado parcialmente curada, para depois então ficar inteiramente curada. Não tem isso. Isso não existe em nenhum outro lugar. Isso, então, faz com que a gente entenda que esse foi um milagre único. Acho que essa é uma palavra gostosa, né? Se fosse eu repetia, único. Mas também, ele foi mais difícil. A verdade, tem uma coisa interessante, eu acho que todo mundo aqui, alguma vez na vida, já se fez aquela pergunta assim: por que tudo parece mais difícil para mim?
Alguém já fez essa pergunta aqui alguma vez na vida? Por favor, levante a mão para não achar que eu estou sozinho nisso, gente. Essa pergunta vem daquela hora que a gente observa a forma como as coisas se conduzem para nós e se conduzem para outros. E você tem a nítida impressão que para você é sempre mais difícil. Alguém passa por uma porta, chega no objetivo, vence um obstáculo, conquista alguma coisa de um determinado jeito. E para você, você sempre tem a impressão de que as coisas são mais difíceis. Para um grupo de pessoas, isso aí é só uma bobagem, é só uma ilusão. Mas para um outro grupo de pessoas, não é uma ilusão não, é uma realidade. E se tivesse alguém que passou pelo caminho de Jesus, que poderia dizer essa frase, é esse camarada aqui. Se ele tivesse dito, por que tudo parece mais difícil para mim, eu penso que ele teria muita razão. Porque ele teria ficado sabendo de centenas de histórias, de milagres que Jesus operou. E nenhum deles aconteceu do jeito que aconteceu com ele. Mas, se por um lado o processo tornou-se mais difícil, por outro lado, o processo fez com que aquilo se tornasse inigualável. Existe uma coisa que todo mundo aqui sabe. Se você comprar, ou quiser comprar, uma coisa feita em linha de produção, vai te custar um preço. Se você quiser uma coisa customizada, vai te custar outro preço. A exclusividade é um bem caríssimo. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que algumas coisas que estão sendo mais difíceis para mim, mais difíceis para você, algumas histórias que estão sendo mais embaraçosas, algumas guerras que estão sendo mais prolongadas, algumas batalhas que estão sendo mais exaustivas, elas gerarão uma história que não poderá ser comparada a mais nenhuma. Eu estou aqui profetizando que Deus está escrevendo uma coisa que te parece estranha, te parece embaraçosa, te parece mais complicada, porque a exclusividade é um bem que custa caro, mas no final você vai ver que essa história valerá a pena. Ou se tem alguém me ouvindo nessa noite, diga uma palavra de júbilo ao nome daquele que faz coisas novas. A exclusividade é um bem caro. Agora, por favor, vamos ajustar os ponteiros aqui. Vamos ajustar os ponteiros. Meu amigo do som, pode botar o retorno de volta, que eu prometo que não vou ficar muito assembleando, não vou gritar demais. Não precisa tirar tudo também. Poxa vida, né, cara? Não faz isso também aqui comigo. Eu te prometo que eu não vou gritar. Eu vou tentar, aleluia. Prometo. Então, vamos lá. Se por um lado, existe toda essa história de processo, dificuldade, exclusividade, por outro lado, uma pergunta muito interessante ocorre disso aqui. Por que Jesus divide essa tarefa em 2 etapas? Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Atenção. Quem aqui não conseguiu concluir uma tarefa hoje e deixou para concluir amanhã? Quem aqui? Muita gente, hein? Do que isso fala, pessoal? Fala de 2 coisas, basicamente. Ou falta de tempo ou falta de capacidade. Sim ou não? Você pode não ter tido capacidade suficiente para resolver uma coisa num dia, deixou para outro dia. Ou o que acontece na maioria das vezes. O problema é tempo. Toda divisão de tarefas, ela sempre ocorre por uma incapacidade minha, ou por falta de tempo meu. Porque se não fosse por isso, eu faria tudo agora, sim ou não? Se não fosse por isso, eu resolveria tudo agora, sim ou não? A gente não deixaria para amanhã, se pudesse fazer tudo agora. Então, atente para isso aqui. Toda tarefa dividida em etapas comunica a incapacidade de quem está executando a tarefa. Espera aí. Agora nós temos um problema. Porque quem é que está executando a tarefa aqui? Jesus. Então, se Jesus está executando essa tarefa em 2 etapas, então será que lhe faltou poder? Será que lhe faltou tempo? Será que lhe faltou capacidade? Será que lhe faltou habilidade? Entenda uma coisa, quando o assunto é Deus para conosco, a perspectiva muda. Quando o assunto é Deus para conosco, a lógica se inverte. Tudo que Deus fizer por mim, que não for na hora que eu quero, tudo que Deus fizer por mim, que Ele fracionar em etapas, nunca será por incapacidade dEle de fazer, mas minha de receber.
Então, se uma coisa está sendo desenvolvida gradativamente na sua vida, isso não fala de uma letargia do poder de Deus, mas isso fala do conhecimento que Ele tem, de que você precisa de um tempo para amadurecer a integridade do que Ele está fazendo. Deus não tem interesse de cumprir meus caprichos e apenas por fazer, na hora que eu quero colapsar minha vida por falta de estrutura. Ele prefere que a gente às vezes torça o nariz, reclame um pouco, indague algumas coisas, mas desenvolva uma estrutura suficiente para receber a totalidade daquilo que Ele está por fazer. Aleluia! Nunca será por Ele. A Bíblia diz uma coisa: seja todo homem mentiroso, Deus sempre verdadeiro. Eu entendo que a Bíblia está dizendo: seja todos os homens ruins, Deus sempre bom. Todos os homens falhos, Deus sempre perfeito. Sempre vai estar em nós. Nunca será por Ele, nunca será por qualquer déficit dele ou problema dele. Sempre será por nós, sempre por nós. Agora, olha isso aqui. Essa história bíblica, ela teria sido uma história interessante se ocorrida em qualquer lugar da geografia de Israel. Mas quando ela acontece aqui, nesse lugarzinho chamado Betsaida, como é que é o nome do lugar? Ela ganha um tom ainda mais interessante de se pensar. Porque Betsaida fazia parte de uma lista que Jesus elaborou. Não foram os críticos que elaboraram essa lista. Não foram os teólogos que elaboraram essa lista. Jesus elaborou uma lista que é chamada na Bíblia de lista de cidades impenitentes. O que isso significa? Lugares onde Jesus passou e as pessoas agiram de forma indiferente. Atenção a essa palavra. Essa palavra deveria soar como um alerta para todo mundo aqui. Indiferente. As pessoas dessas cidades, Corazim, Betsaida, agiram de forma indiferente. A ponto que Jesus disse: se em Tiro e Sidom, ou seja, se em terras de ímpios, se em lugares de gentios, se tivesse pregado e visto o que eles viram, há muitos teriam já se convertido. Então Betsaida entrou para uma lista que nenhuma cidade deveria querer entrar, nenhuma família deveria querer entrar, nenhuma pessoa deveria querer entrar. Isso acende uma luz e um alerta importante acerca da intolerância que Deus tem para com a indiferença. É muito desagradável quando você começa a falar com uma pessoa, você percebe a atenção dela dispersa. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas, por exemplo, que se você está à mesa, elas falam, mas quando você para falar, ela pega o celular, ela levanta e vai no banheiro. A indiferença das pessoas com aquilo que você está expondo, que você está querendo trabalhar, que você está querendo colocar, é uma coisa desagradável. Não pense você, não pensemos nós que com Deus é diferente. Todas as vezes que Deus abre as cortinas do espetáculo da sua graça, Ele espera que a plateia esteja atenta. Deus não vai lidar de maneira passiva com a indiferença. Às vezes, alguém está aqui no louvor e fomentando e dizendo: pessoal, vamos levantar a mão e tal, e o mensageiro está, e às vezes a gente pensa que isso é um esforço de alguém que está querendo apenas fazer barulho. Não é, mas quem está ministrando sabe da importância que é despertar a manifestação, porque Deus odeia a indiferença. Então ouça isso: quando a cortina abrir, saiba aplaudir e apreciar o espetáculo do que Deus está fazendo. Quantos podem fazer alguma coisa para provar que estão entendendo isso? Aleluia! Oh! Crente indiferente são duas coisas que se repelem. Não pode existir crente indiferente. O crente é um apreciador da palavra. O crente é um degustador do louvor. O crente é alguém que aprecia o poder da comunhão. Ele quer estar com as pessoas, ele não está desesperado para ir embora quando termina. O crente, ele sabe apreciar o gosto saboroso de cada coisa que a cruz do Calvário conquistou para que você estivesse vivendo agora. Então nós temos um problema, porque Jesus está entrando num lugar, que é um lugar que ele tinha colocado numa lista. E é exatamente por isso que o tom do que está escrito aqui merece atenção. Está escrito: olha, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Gente, amigo pelejando por amigo não era novidade. Familiares
querendo ajudar outros familiares, não era novidade. É um texto clássico na Bíblia sobre isso. 4 amigos pegam um paralítico. Jesus pregava numa casa apinhada de gente. Os amigos fazem um buraco no teto e descem o paralítico pelo teto até a presença de Jesus. Ou seja, gente se esforçando para ajudar a gente, não é uma novidade. Mas quando eu leio que essas pessoas rogam a Jesus que toque nele, eu entendo que esse rogo deles passa por esse assunto que estamos discutindo. Eu vou aqui pensar que mais ou menos deve ter sido assim: Senhor, toca nele, cura ele. Ele é de Betsaida, mas é gente boa. Olha, naquele dia que o senhor estava pregando, o senhor ouviu que tinha uma pessoa dando glória a Deus sozinha, aleluia? Era ele. Sabe, era ele. E os camaradas estão tentando convencer Jesus a fazer. Isso aqui é interessante. Porque para alguém isso aqui vai ser um absurdo. Vai dizer assim, como convencer? Como assim? Jesus estava indisposto a fazer milagre? Estava. Por conta do lugar, por conta da cidade. Eles precisam sensibilizar e tocar o coração de Jesus e reverter uma indisposição natural, em função do lugar, em função do histórico que eu já lhe expliquei. Aí eles vão, rogam, aí Jesus toma 2 decisões. Pergunte quais? Primeira, vou fazer por ele. Pergunte a segunda. Não. Que horrível, irmão. Vou de novo. 2 decisões. Primeira, vou fazer por ele. Pergunte qual a segunda? Não vou fazer ali. Aí Jesus pega na mão dele e leva ele para fora da aldeia, provando que Jesus decidiu fazer por ele, mas não decidiu fazer ali. Você precisa decidir uma coisa, meu irmão. Você quer que Deus faça? Quem quer que Deus faça? Agora, você está pronto para que Ele faça onde Ele quer? Porque haverá momentos que Deus não vai se negar a fazer por você, mas se negará a fazer por você onde você quer. Porque às vezes o problema não é você, o problema é o lugar onde você está. O problema são as pessoas que estão à sua volta. Para essas pessoas aqui, a cortina tinha fechado. Tanto é que no final, Jesus, depois que o cara está curado, Jesus diz assim, ó, não passa na aldeia, nem conta para ninguém, a cortina para eles fechou. Então compreenda isso daqui. Se você quer que Deus faça algumas coisas, você tem que estar pronto a que Ele te mova de acordo com o que Ele entender que você precisa ser movido. Ele pode decidir fazer por você, mas não necessariamente no contexto que você está, perto das pessoas que você está. Talvez a cortina para elas tenha fechado, talvez elas nem mereçam ver o que Deus está por fazer, talvez elas não estejam prontas para conviver com a nova versão que Ele levantará sobre a tua vida. Então deixe Deus te mover. Oh glória! Ora macheia! Acorde alguém do seu lado e diga, deixe Deus mover você. Se necessário, deixe Ele mudar a tua geografia. Ele sabe o que Ele está por fazer e Ele sabe quem não está pronto para lidar com isso. Então, essa é a primeira decisão, faço por Ele. Segunda decisão, não faço aí. Aí está escrito assim, ó, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Eu quero grifar 2 palavras com você. 2 verbos. Primeiro está no verso 22. Trouxeram-lhe. Repita após mim. Trouxeram-lhe. Segundo grifo está no verso de número 23. Levou-o. Quem trouxe? Os homens. Quem levou? Jesus. Quem trouxe? Quem levou? Do que isso aqui fala? Isso aqui fala de 2 forças distintas. A primeira força é a força que te traz. E para te trazer, algumas forças podem ter colaborado. Tem gente que veio aqui trazido por um amigo. Tem gente que veio trazido por uma porta fechada. Tem gente que veio trazido pela insistência do pai. São muitas as forças que podem te trazer. Tem gente que veio aqui trazido pelo receio, pelo temor e pelo desespero, e isso eu digo pelo Espírito, de que reincida em você uma maldição que você vê acontecendo nos seus familiares.
Você está aqui com pânico, com temor de ser escravo das mesmas coisas que você viu teu pai, tua mãe, teus avós também serem, que você repita o mesmo futuro, que você reescreva a mesma história. O que te trouxe aqui? Qual foi a força que te trouxe? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Eu sei a força que pode te levar daqui para frente. Você não pode escolher a força que te trouxe, não dá para mudar. Você veio aqui trazido por uma coisa que não pode ser alterada. Você veio até aqui trazido por um passado que não pode ser modificado. Mas essa não é a boa notícia. A boa notícia é que há uma mão disponível aqui para tomar a tua. E para dizer, não importa quem te trouxe, mas eu posso assumir a condução e o governo da sua vida daqui para frente. Se você pode, levanta a sua mão mais alto que você puder. Eu não sei a força que te trouxe, mas eu conheço bem a força que pode te levar daqui por diante. Aleluia! Todas essas forças que te trouxeram foram colaboradoras desse encontro. Vou tentar de novo, você foi embora. Todas essas forças que te trouxeram foram colaboradoras desse encontro. Essa porta fechada que te trouxe foi colaboradora desse encontro. Esse temor, esse medo que tem assolado a tua vida foi colaborador desse encontro. Eu olho para esse texto e eu não vejo Jesus olhando para os homens que trouxeram ele e perguntando, posso levar? Eu não vejo Jesus olhando para as forças que trouxeram ele e perguntando, posso levá-lo? Eu vejo Jesus tomando a mão dele e levando-o para onde Jesus queria. E por que ninguém falou nada? Porque toda a força que te traz sabe se calar diante da força que está aqui. Segura a mão de alguém, pelo amor de Deus. Fala para ele, as forças que te trouxeram sabem a grandeza da força que opera nessa casa. Deus não pede licença para maldição, Ele te toma dela e te leva. Deus não pede licença para doença, Ele te toma dela e te leva. Deus não pede licença para porta fechada, te toma dela e te leva. Eu não sei se você pode ter sido amedrontado, aterrorizado por alguém, por um pai, por uma mãe, por uma avó. Teu destino está selado pela mão que toma a tua vida a partir de hoje. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, eu sou de uma família de tradição da religião X, da religião Y. Pastor, minha mãe e minha avó me disseram que eu não posso servir outro Deus. Pastor, minha mãe e minha avó disseram que o dia que eu decidisse entrar numa igreja, o dia que eu aceitasse Jesus, eu fizesse qualquer movimento na direção de uma outra fé, de uma outra religião, as entidades X ou Y iam me matar, fazer isso acontecer. Eu não estou dizendo isso aqui a irmão, eu estou dizendo isso pelo Espírito. Aleluia. Então escute uma coisa que eu vim de Deus dizer para você. Todas essas forças que teus pais serviram, teus avós serviram, que amedrontaram tua infância, que te atemorizaram, todas elas sabem muito bem que a força que está aqui é do nome que está acima de todos os nomes, é do Rei de Reis e Senhor de Senhores. Diante dele tremem e temem todas as potestades e principados. Acredita que a mão de Deus é forte para te levar para um futuro melhor do que você teve até agora. Oh, glória a Deus! Aleluia! Jesus toma ele pela mão e vai saindo com ele até o lado de fora da aldeia. Gente, eu podia ficar fazendo isso aqui a noite inteira, indo de um lado para o outro. Mateus, Marcos, Lucas, João, Lucas, Marcos, Mateus. Eu poderia ficar fazendo isso aqui até amanhã. E eu não ia encontrar alguém que tenha andado de mãos dadas com Jesus. Não tem outro, só esse cara aqui. Não tem outro. Não há outra pessoa em toda a narrativa da Bíblia Sagrada que tenha andado de mãos dadas com... Não tem. Pastor, e Pedro? Não, Pedro, Jesus estendeu a mão para ele e levantou ele que estava submergindo. Eu estou falando passear. E mostra outro que passeou. Não tem. Esse camarada foi o único que passeou de mãos dadas com Jesus. Então, você que, como eu,
luta contra o imediatismo, que eu luto. Deixa eu falar um negócio para te ajudar a ser menos imediatista. Vamos ser muito imediatista? Por que Jesus não fez logo? Por que não curou logo? Por que estender a agonia do homem a alguns passos, alguns metros, quilômetros, não se sabe? Por que Jesus não pegou e fez logo? Negócio de cidade impenitente, poxa vida, para que isso? O camarada já está nas trevas há tanto tempo, na escuridão. Por que Jesus não abre logo? Ô imediatista? Deixa eu te fazer uma perguntinha. Se Jesus abre os olhos dele no exato instante onde o encontrou, os dois teriam andado de mãos dadas? Então a permanência, então o estender da dependência gera um nível de comunhão que não existia antes. Vou te dar outra chance, você foi embora. Quando uma coisa se estende aos seus olhos por mais tempo do que deveria, você está tendo a oportunidade de viver com Deus uma coisa que você também ainda não tinha vivido. Se você soubesse, se você conseguisse entender que Deus não está atrasado, Ele premeditou isso, Ele disse, vou estender esse caminho para fortalecer os laços de intimidade, porque ninguém aqui consegue ser íntimo de Deus de forma tão intensa quando nossa dependência está completa e absolutamente nele. Não, a questão é simples. Por que Jesus se segurou na mão dele? Porque ele era cego. Vamos lá, por que Jesus segurou na mão dele? Porque ele era cego. Porque ele era cego. Porque ele dependia de que alguém segurasse na mão dele e o guiasse, sim ou não? Então pensa comigo, se Jesus o cura ali na hora do primeiro encontro, Jesus tinha segurado na mão dele? Porque se quebrasse imediatamente a situação da dependência, aquele nível de toque já não seria necessário. Então, como Deus conhece muito você e eu também, então Ele nos segura em algumas fases de dependência até que os nossos laços com a sua mão estejam consolidados. Tudo que está acontecendo é para você conhecer os dedos dEle. Tudo que está acontecendo é para você conhecer o calor da mão dEle. Tudo que está acontecendo é para você desenvolver um nível de intimidade que você não tinha antes. O milagre vai acontecer, daqui a pouco você cruza a aldeia, daqui a pouco Deus te coloca em outro lugar, daqui a pouco os teus olhos se abrem, mas aproveita esse tempo e para de reclamar e usufrui da mão dele na tua. Oh, glória a Deus! Deus faz essas coisas de propósito, porque Ele nos conhece. Às vezes você pode dizer assim, Ele te conhece. Você pensa que pode meter um migué para Deus? Pode armar para Ele? Sim ou não? Ele te conhece. O que Deus sabe sobre mim? Não vou falar de você não, tá? Vou falar de mim. O que Deus sabe sobre mim? Que se Ele faz o que eu quero, na hora que eu quero, eu já não quero as mãos. Se Ele faz o que eu quero, na hora que eu quero, eu já não quero andar de mão dada. Porque a independência, ela muda a relação das pessoas. Eu vou dar um exemplo simples. Seu filho, quem é pai aqui? Quem é pai? Menino pequenininho, toda hora colo. Colo, 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 colo. Aí ele começa a desenvolver o senso de independência dele. Você que seu filho te pedia colo, você não aguentava mais. Você que seu filho era um grude. Quando ele fizer 12 anos, vai na porta da escola. Quando sair todo mundo assim, você faz assim, ó. Papai vem te receber. Irmão, ele vai querer. Ele vai querer ser defenestrado para algum lugar remoto, sumir, nunca mais aparecer. Por quê? Porque bastou desenvolver o senso de independência e a relação de toque não é mais a mesma. Está entendendo por que Deus está te segurando nessa fase? Glória a Deus. Está entendendo por que Deus está te segurando nessa fase? Porque você ainda está pedindo colo. Você ainda está querendo os braços. Você ainda está querendo a presença. Então, você estará tão entrelaçado a isso. Você aprenderá a valorizar tanto isso, que mesmo depois que os olhos se abrirem, você ainda quererá as mãos. Aleluia! É isso aqui. Em tese, abrir os olhos, não preciso mais ficar andando de mão dada com ninguém. Em tese,
Mas no mundo espiritual não é assim. Mesmo depois que os olhos abrem, mesmo depois que a promoção chega, mesmo depois que o salário aumenta, mesmo depois que a porta abre, mesmo depois que você passa no concurso, mesmo depois que acontece o que você queria, você desenvolveu uma relação tão profunda com as mãos de Deus, que a sustentação dele tornou-se indispensável para a sua vida. Quantos aqui estão me entendendo? Levanta a mão bem lá em cima e diga: eu não vou jamais desprezar o colo do meu Senhor. Oh, glória a Deus. Quem pode selar essa palavra com um amém na noite desse dia? Oh, glória a Deus. Quando eles chegaram lá do lado de fora da aldeia, Jesus preparou, apontou e cuspiu nos olhos do cego. Não foi nenhum problema de tradução. Pastor, eu já ouvi dizer que a Bíblia é um negócio de transliterado, que veio do grego o Novo Testamento, veio do hebraico o Antigo. Será que não tem problema de tradução nenhum? É cuspir mesmo, do verbo cuspir, desse que você conhece, dessa coisa. É isso aí mesmo. Foi isso que Jesus fez. Parou na frente de um homem cego e cuspiu nos olhos dele. Meu Deus! Tem gente que já está com nojo só de ouvir. Agora eu quero que você entenda um princípio espiritual sobre isso aqui. Quando você observa a prisão, a captura de Jesus, uma das primeiras coisas que os soldados romanos fazem é o quê? Cuspir no seu rosto. Por quê? Porque cuspir em alguém era uma manifestação aguda de desprezo. Preste atenção. Cuspir em alguém era uma manifestação tônica de desprezo. Cuspir em alguém era anunciar a sua superioridade. Cuspir em alguém era ridicularizar e diminuir a existência de quem está sendo cuspido. Pastor, é isso aí mesmo tudo? É isso aí. Então volte para o texto e perceba que Jesus cuspiu nos olhos do cego. Aí você pensa, então, com base no que o senhor disse até agora, pastor, então Jesus manifestou desprezo por ele. Então, com base no que o senhor falou até agora, Jesus anunciou a superioridade dele para com ele. Então, com base no que o senhor falou até agora, Jesus ridicularizou e diminuiu a existência dele, porque Jesus cuspiu nele. Não, porque Jesus não cuspiu no cego, Jesus cuspiu na cegueira. A mensagem da superioridade não era para ele, era para ela. Ele não disse para o cego, você não é nada. Ele disse para a debilidade dele, você não é nada. Ele não disse para o cego, eu sou maior do que você. Ele disse para a deficiência dele, eu sou maior do que você. Eu tenho um negócio para dizer para meia dúzia de crente doido essa noite aqui. Algo em mim está sendo cuspido por ele. Ele está dizendo para os meus males, saia daí, porque eu sou superior. Chegou quem pode mais, quem tem mais e quem é maior. Ele está desafiando o mal que te aloja a ser desalojado daí na noite desse dia. Quem acredita nisso, por favor, se expressa de alguma maneira barulhenta. Eu vim aqui dizer para você que se você segurar na mão dele, se você confiar nele, os males que residem há tanto tempo dentro de você serão desafiados a sair. Estou dizendo para você que aquilo que disseram para você que era karma, que era genética, que você não poderia se desvencilhar disso, você estava fadado a reproduzir esse comportamento, porque seu pai, porque sua mãe, todo esse comportamento será desafiado e terá que sair. Ele é o transformador de histórias, o revolucionador de comportamento. Eu nunca vi alguém que tenha se entregado inteiramente a Jesus, não ser radicalmente transformado por ele. Não tem nada que ele não possa fazer e transforma visão, mentalidade, cultura. Ele revoluciona a mente. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Oh, glória! Oh, glória! Por que você convive passivamente com esse mal? Porque disseram para você que você não podia ser livre dele. Por que você já tem seus males de estimação? Por que tem gente aqui que já tem seus pecados cultivados?
Por que tem gente aqui que cultiva seus pecados? Por que tem gente aqui que já se acostumou passivamente a carregar dores e traumas? Porque alguém lhe disse que você e esse mal iriam caminhar juntos até o fim. Mas ele está sendo cuspido nessa noite. Pastor, isso é muito estranho, é para ser estranho mesmo. Ele me trouxe para dizer: você só sai daqui com esse mal se você quiser, porque eu posso mandar uma mensagem para ele: chegou quem pode mais. Aleluia, aleluia. Jesus pergunta para ele assim: você está vendo? Aí eu penso nele, eu vejo os homens. Eu os vejo como árvores que andam. Eu digo: epa, tá bom isso aí não. Aí o texto diz uma coisa maravilhosa, gente, maravilhosa. Isso aqui é maravilhoso para você que está saturado de você mesmo. Sabe, eu às vezes fico saturado de mim. Uma vontade de me mudar de mim, às vezes que me dá. Me deixar para lá, sair correndo, mas não dá, né? Para você que tem dificuldade com tentar de novo. Para você que tem receio com a aceitação: será que Deus me aceita de novo? Porque eu já tentei, falhei, fui embora da igreja, isso, aquilo. Olha o que está escrito aqui, gente. Jesus tornou a impor as mãos sobre ele. Se até Deus fez de novo, se até Jesus se dispôs a tocar de novo, por que você não coloca a cabeça de novo para ele tocar de novo? Jesus colocou a mão e falou assim: e aí? Fala agora como é que está. Aí o texto diz que ele olhou para o alto e conseguia enxergar tudo longe e distintamente. Essa parte da história, e eu caminho para a conclusão, ela fala de dois tipos de visão. A Bíblia ela é clara, por exemplo, quando ela diz que o príncipe deste século, falando de Satanás, do maligno, ele cegou o entendimento. Agora, peraí. Cegou. Para cegar, tem que cegar a visão. Mas a visão não fica no olho? Aí a Bíblia, então, está falando de um outro tipo de visão. A visão do entendimento. É por isso que você vai perceber que a primeira cura, o primeiro estágio da cura, ele diz respeito à cura física, porque ele via, mas ele não discernia, porque a sua visão de entendimento ainda estava comprometida. Aí Jesus foi, colocou a mão de novo. Aí o texto diz: agora ele está vendo. Longe, clara e distintamente. Sabe por quê, meu irmão? O que Deus quer fazer não é apenas aumentar a quantidade de coisas que você vê, mas aumentar a quantidade de coisas que você entende. Tem gente que vê tudo, mas não discerne nada. Você é capaz de identificar uma pessoa no meio de uma multidão. Você vê isso aqui, você vê há uma antena ligada, você... Não é a quantidade de coisas que você vê, é se você discerne, é se você entende. Porque quando você discerne, você não é enganado. Quando você discerne as pessoas que se aproximam de você, você discerne a natureza do propósito delas. Você não é ludibriado, você não cai em ciladas. Eu estou profetizando de Deus aqui uma palavra. Você vai ver, vai, mas além disso, você vai compreender a natureza daquilo que você enxerga, o propósito atrás das pessoas, a verdadeira intenção delas. Eu estou profetizando, meu irmão, que todos nós aqui receberemos essa habilidade e esse poder. Pastor, mas isso não é coisa de gente vidente, isso não é coisa de gente... Não, isso é coisa de gente que tem o Espírito Santo e a mente de Cristo. Aleluia. Aí Jesus falou: e agora? Ele falou: estou vendo, agora estou vendo tudo. Jesus disse assim: então tá bom. Então agora está certo. Então agora pega essa senha que eu vou te dar, pega essa instrução e está dispensado. Qual a instrução? Vai para casa. Segunda instrução: não entra na aldeia. Terceira instrução: não diga nada a ninguém de lá. Agora, vamos abrir. Sabe a lente quando abre? Abre a lente. Jesus falou para ele assim: vai para casa. O que é isso? Isso é palavra de futuro. Palavra de quê? Para ele foi: vai para casa. Para alguém aqui está sendo: vai ser feliz. Para alguém aqui está sendo: vai se relacionar de forma saudável outra vez com as pessoas. Para alguém aqui está sendo: vai prosperar.
Para alguém aqui está sendo, vai vencer teus desafios. É palavra de? Não, é palavra de? Agora, entenda a beleza de uma coisa. Deus pode te dar 10 ordens ao mesmo tempo. E você poderá cumprir as 10 sem que nenhuma se choque na outra. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, a ordem é, vai para casa. E a segunda ordem é, não entres na aldeia. Atenção. Uma coisa que está clara, melhor, duas. Primeira, ele não morava. Sim ou não? Está claro isso para você? Porque Jesus disse, vai para casa. Jesus disse, não entra na aldeia. Então, ele não. Segunda coisa que está clara. A aldeia não era um caminho indispensável para que ele chegasse em casa. Então ele podia chegar em casa sem entrar na aldeia. Eu vou melhorar. Ele podia chegar aonde Jesus mandou, sem pisar onde Jesus não queria. Eu preciso te dizer uma coisa nessa noite. Todas as vezes que você se vir diante de uma perspectiva de futuro, sempre vão haver vozes lá daquela Betsaida para te dizer, não dá para viver esse futuro bom se não pisar aqui. Betsaida cobra um pedágio caro. Betsaida é todo tipo de atração, é todo tipo de lugar, é todo tipo de gente que quer comprometer a beleza e a pureza da sua jornada, fazendo você acreditar que não dá para ser feliz se não pisar lá. Não dá para casar bem se não pisar lá. Não dá para fazer negócios se não pisar lá. Não dá para prosperar se não pisar lá. Só que existem territórios vetados por Deus. E quem quer escrever uma história limpa precisa aprender a confiar que você pode chegar onde Deus disse, sem pisar aonde Ele não quer. Eu vim dizer para você que é mentira. É mentira de Betsaida que não dá para casar sem ter experiência sexual antes. É mentira. Eu vim dizer para você que é mentira de Betsaida que não dá para fazer negócios sem subornar nesse país. É mentira. Eu vim dizer para você que toda Betsaida quer atenção para ela, mas eu estou debaixo de uma palavra. Ele me disse para ir para casa, Ele me disse para vencer, Ele me disse para crescer, Ele me disse para prosperar. Ele não quer mais me ver naquele lugar onde nos encontramos, e eu não vou pisar lá, porque eu creio que a palavra dele na minha vida vai se cumprir. Existem algumas pessoas que na fotografia do erguer do seu troféu terão que pedir ao fotógrafo para cortar os pés da imagem, porque há muita gente com troféu nas mãos e pés na lama. Há muita gente que para conquistar o que conquistou entrou onde não devia, cedeu a pressões, fez o jogo sujo. Mas Deus me trouxe para dizer uma coisa: ou você acredita que a tua vida está na minha mão, você precisa acreditar que você pode construir uma história diferente da história que as pessoas lá fora estão construindo. Você precisa acreditar que é possível que eu faça por você tudo que eu prometi. Você mantendo todas as coisas nos eixos, não precisa jogar o jogo deles, não precisa fazer como eles fazem, não precisa reproduzir o jeitinho brasileiro. Há uma bênção sobre aqueles que confiam, e eu vim de Deus liberar. O Deus do impossível me trouxe para te dizer: creia. Você não precisa pisar lá, você não precisa pisar na lama para levantar troféu. Eu vou fazer aquilo que te prometi. Oh glória! Eles estão do outro lado do muro, lá de Betsaida, dizendo: entra aqui, aqui a coisa acontece mais fácil, aqui o negócio anda mais rápido. Mas eu estou com uma voz, Jesus dizendo: vai para casa, você não precisa daquele lugar, você não precisa daquelas pessoas, você não precisa da influência deles, você não precisa do jeitinho deles, você não precisa do jogo sujo que eles fazem. Você está debaixo de uma palavra: vai para casa, vai crescer,
vai ser feliz. Você está debaixo da minha bênção, acredita. Acorda alguém que está do teu lado aí, diga para ele: você só precisa acreditar que nada é impossível. Diga para ele: acredite que nada é impossível. Quantos acreditam que nada é impossível? Quando a foto do erguer do troféu for tirada, pode ser de corpo inteiro. Os pés estarão limpos. Eu vou chegar aonde Ele disse que eu chegaria, mas não vou pisar nos lugares errados. Vai ficando de pé do seu lugar na noite desse dia. Eu confio a você um último segredo desse texto. Eu mostro a você uma última coisa muito interessante dessa história. E a utilização de um verbo aparentemente inadequado. Você não prestou atenção? Jesus olhou para ele, preste atenção. Jesus olhou para ele e disse assim: não entres na aldeia. O que foi que Jesus falou? Não? Ok, preste atenção. Você está em casa, vai para a igreja, pegou a Bíblia, pegou tudo, saiu de casa. Chegou no portão, pingo caindo, choveu. Você não tem guarda-chuva. Qual é o seu plano? Eu vou? Não, usa o verbo eu vou voltar. Vamos de novo. Você saiu de casa, chegou no portão, chegou na esquina, está chovendo. Aí você pensa: eu vou voltar. Por que você usa o verbo voltar? Porque você acabou de? Muito bom. Falar para gente inteligente é bom demais. Por que você usa o verbo voltar? Porque você acabou de? Então peraí, eles não tinham acabado de sair da aldeia, sim ou não? Então por que Jesus não olhou para ele e disse assim: não voltes à aldeia? Porque em vez do verbo voltar, Jesus usou o verbo entrar, como se fosse a primeira vez. Como se fosse, não, era. E por que era? Porque ele não lembra mais. Quando a gente decide retomar um caminho, revisitar um lugar onde Ele nos achou, a gente não está voltando, a gente está indo. Porque a verdade é que Ele se dispôs a esquecer onde nos encontrou. A verdade é que Ele cumpriu a promessa de que não se lembraria mais. Então a decisão do cego agora não seria em voltar, porque esse lugar Jesus esqueceu que encontrou ele. A decisão dele agora é entrar. Você só entra se você quiser. Você só entra por esse caminho se você quiser, porque ele me trouxe para dizer: da minha parte eu me esqueci. Nós estamos começando de novo. A história agora é nova. Há um caminho aberto diante de você. Trilha por ele, acreditando que eu sou fiel para fazer tudo que eu prometi a você pela minha palavra. Segure a mão de alguém do seu lado agora, por favor. Feche o corredor. Oh, bendito o nome do Deus do impossível. Bendito o nome daquele para quem nada é impossível. Qual é a área de atuação da tua vida que você julga impossível? Ele pode, Ele faz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele fará tudo. Você está debaixo de uma palavra de futuro. Essa palavra não foi dada por cartomante, essa palavra não foi dada por especuladores, essa palavra foi dada por Deus. Acredite, siga esta palavra. Vai ser feliz, vai crescer, vai prosperar, vai fazer grandes negócios, erga o troféu de pés limpos. Eu garanto a tua vitória.